Oi, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa conversa. E aí, tudo certo? Tudo jóia, pronto pra gente mergulhar nas leituras de hoje. Bora lá. Sabe, com tanta coisa acontecendo, tanta distração, né? Como é que a gente mantém o foco na fé? Fica difícil às vezes. É um desafio e tanto, viu? Parece que o mundo empurra a gente pra, se conformar, diluir um pouco o que a gente acredita de verdade. Exatamente. E é bem sobre isso que a gente vai conversar hoje, pegando o gancho das leituras do dia 17 de novembro, da 33ª semana do Tempo Comum. Isso. E tem um pedido que ecoa forte hoje. Senhor, que eu veja. Poderoso, né? Muito. Então vamos entender isso melhor. A primeira leitura vem lá de 1 Macabeus. Tempos difíceis aqueles. Nossa, e como? Surge um tal de Antíoco Epífanes, chamado de Raiz Inícola, impondo costumes pagãos. E o pior, a ideia começa dentro do próprio povo. Como assim? Começa dentro? Alguns israelitas, tipo pessoas ímpias, começam a querer fazer aliança com os vizinhos pagãos, sabe? Adotar costumes deles, construir ginásio, abandonar a circuncisão. Puxa, abandonando a própria aliança sagrada? Exato, e aí a coisa escala. Antíoco proíbe a lei judaica, manda queimar os livros sagrados e o auge, ele profana o templo. Coloca lá um altar pagão. A tal da abominação da desolação. Que nome forte. Fortíssimo. Era o máximo do sacrilégio no lugar mais santo. E quem resistia enfrentava a morte. Mas olha, muitos foram heróis. Preferiram morrer a trair a fé. Que testemunho impressionante. E essa resistência toda a gente vê ecoando no Salmo Responsorial, o 118, né? Totalmente. É a oração de quem está ali, no meio da pressão, agarrado na palavra de Deus. O salmista diz, não esquecerei vossa lei, guardarei vossa aliança. Mesmo cercado pelos laços dos ímpios. Sim, e ele pede vida, vivificai-me. E sente até uma indignação santa, um nojo, ele diz, daqueles que abandonam a lei de Deus. Faz todo sentido essa conexão. E aí chega o Evangelho de Lucas. O Evangelho. A cena é perto de Jericó. Jesus está passando e tem um cego ali na beira do caminho. E ele ouve a multidão, percebe que é Jesus e começa a gritar, né? Exato. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Um grito de fé reconhecendo Jesus como Messias. Mas aí a multidão tenta calar o cara. Pois é. Mandam ele ficar quieto. Mas ele... grita mais alto ainda. Que persistência. Incrível. E Jesus? O que ele faz? Jesus para. No meio daquela multidão toda, ele para. Manda chamar o cego e pergunta direto, o que queres que eu te faça? E a resposta é o centro de tudo hoje. Senhor, eu quero enxergar de novo. Simples, direto, urgente. E a cura vem na hora. Jesus diz, a tua fé te salvou. Não é mágica, é a fé dele. Isso. E o resultado vai além da visão física. O homem levanta e começa a seguir Jesus, glorificando a Deus. Uma transformação completa. Nossa, então, amarrando tudo, a leitura de Macabeus mostra a fé como um tesouro, né? Que tá ali ameaçado por umas imitações brilhantes que o mundo oferece. E a ameaça começa por dentro, às vezes. Perfeito. E a resposta para essa pressão toda, externa e interna, é a fidelidade à lei, à palavra de Deus. Como os macabeus fizeram, como o salmista rezou. A lei vira um colete salva-vidas, sabe? Um motivo de zelo. E nesse cenário, o cego do evangelho vira um super exemplo pra gente. A fé dele não se intimida, não tem vergonha, quebra as barreiras da multidão. E chamar Jesus de filho de Davi ali naquele contexto é um ato de coragem, de reconhecimento messiânico público. E o detalhe de Jesus parar, ouvir aquele clamor individual no meio da muvuca. É demais. Mostra que a nossa oração pessoal, corajosa, chega até ele. Exato. A fé que salva vem desse pedido claro. E a cura não é o fim da história, é o começo do segmento. O fio condutor fica claro, né? Ameaça a fé, resposta pela oração e fidelidade à palavra. E o clamor pessoal de fé que alcança Jesus, cura e leva a seguir ele. Falando em guardar a fé, hoje a igreja também celebra Santa Isabel da Hungria, uma rainha que viveu a caridade de forma radical. Bem lembrado.
A memória dela reforça essa ideia de guardar o tesouro da fé, viver ele na prática, como os macabeus resistiram para guardar a aliança. E o catecismo da Igreja Católica, como ele entra nessa história? Bom, ele ajuda a gente a entender a gravidade do que aconteceu em Macabeus. A apostasia, que é esse abandono total da fé, é classificada como um pecado sério contra a própria virtude da fé. É dar as costas para Deus completamente. Entendi. E sobre a atitude do cego? O catecismo destaca justamente isso. A humildade e a persistência na oração são fundamentais. Pedir com confiança, sem desanimar, como ele fez. E tem mais uma coisa importante que o catecismo ensina, né? Sobre a fidelidade. Sim, que a nossa fidelidade a Deus, essa resposta que a gente dá à revelação dele, não é para nos prender. Pelo contrário, é o caminho para a liberdade de verdade. Ser fiel a Deus nos liberta. Então a mensagem central que a igreja parece trazer hoje é um alerta, né? Cuidado para não se vender para os costumes do mundo, para não diluir a fé só para ser aceito. Exato. Um chamado para proteger essa autenticidade da nossa relação com Deus. E, ao mesmo tempo, uma celebração da força da oração. Essa oração que persevera, que clama por Jesus sem medo. É esse clamor que move o coração de Deus. E a fé de verdade transforma. Abre os olhos, não só os físicos, mas os da alma, e coloca a gente para andar, para seguir Jesus. No fim das contas, é isso. A fé autêntica gera visão espiritual e leva ao seguimento, a glorificação de Deus na nossa vida. Recapitulando rapidinho o nosso papo. Vimos o desafio de ser fiel no meio da pressão do mundo, lá em Macabeus. Encontramos a força na oração que se agarra à palavra de Deus, no Salmo. E vimos o poder transformador da fé que grita por Jesus e recebe a luz para segui-lo, no Evangelho do Cego. Uma jornada em tanto nessas leituras. Fica uma pergunta para a gente pensar, né? Quais são as multidões ou as vozes, de fora e de dentro, que tentam calar nosso grito de fé hoje? Boa! E uma outra. Se Jesus parasse na nossa frente hoje e perguntasse: o que você quer que eu te faça? A gente teria a resposta na ponta da língua, com a mesma clareza, a mesma urgência daquele cego? O que a gente pediria para enxergar melhor? Fica aí a reflexão. É isso, pessoal, que a gente continue essa caminhada juntos, crescendo na fé. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!